Muito bem, pessoal. A partir de agora, ao vivo, para todo o Brasil, como eu sempre digo, e especialmente para vocês aí da turma de Física Geral 3. Nosso assunto de hoje é aplicar aqueles conceitos introdutórios que fizemos na última aula para analisar circuitos de malha única. Vamos ver o que é um circuito de malha única. Para começar, vamos tratar do conceito de potência. Afinal de contas, esse é, na prática, para os dispositivos eletroeletrônicos do dia a dia que a gente utiliza, o conceito fundamental. Watts. Qual é a potência consumida, utilizada em termos elétricos naquele dispositivo? E é isso, o conceito de potência, no fundo, o conceito de energia que está embutido na ideia de potência, é que vai nos dar o elemento físico teórico básico para analisar um circuito elétrico. Perfeito? Então vamos lá. Como obter a potência elétrica em circuitos de corrente contínua, inicialmente? Esse conceito pode ser estendido depois para a corrente alternada, com os ajustes adequados. Mas a ideia central é essa que a gente vai desenvolver aqui. Vamos começar com a imagem 1. Aí na imagem 1 nós temos o que antigamente se chamava de caixa preta. Caixa preta é um dispositivo cujo interior você não conhece. Você só tem acesso a ele pelo exterior, através dos terminais de ligação desse dispositivo. Então, a princípio, é uma ideia absolutamente geral que a gente quer introduzir. Qual é a potência desenvolvida num dispositivo qualquer? Elétrico funcionando primeiro, nesse caso de hoje, com corrente contínua. Então, primeiro de tudo, nós temos que fazer com que haja corrente no nosso dispositivo. Para fazer o estabelecimento da corrente, como nós já vimos, é preciso conectá-lo a uma fonte de DDP, a uma fonte de tensão, de diferença de potencial. Então, como vimos na aula passada, você pode lançar mão de uma bateria ou um dispositivo equivalente. Essa bateria ou dispositivo equivalente vai criar entre os pontos A e B uma diferença de potencial. Como vimos, por exemplo, no modelo de Drude, essa DDP dá origem a um campo elétrico no interior dos condutores, que estão aí dentro dessa caixa preta, vermelha, a cor que seja. Ou seja, o dispositivo elétrico que você estiver analisando. Esse campo elétrico, então, produz movimento ordenado dos portadores de carga, e nós teremos entrada e saída de portadores de carga, gerando uma corrente de intensidade I. Muito bem? O que a gente quer analisar agora é o seguinte: qual a potência desempenhada pelo campo elétrico para que esse fluxo de portadores de carga se mantenha? Lembrando da mecânica, potência é relação entre trabalho e tempo. Se é a relação entre trabalho e tempo, inicialmente eu preciso saber qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar os portadores de um extremo ao outro do condutor. Ou seja, para fazer com que eles passem do potencial VA para o potencial VB. Para calcularmos esse trabalho, como nós vimos lá na parte inicial da eletrostática, para calcular esse trabalho é necessário contabilizar o quê? A quantidade de carga que é deslocada de um ponto a outro. Então vamos considerar a seguinte animação. Veja lá. Verificou? Então, num pequeno intervalo de tempo dt, nós contabilizamos a quantidade de carga deslocada entre os pontos A e B. Suponhamos que essa carga tenha valor dq. Nesse caso, então, qual foi o trabalho realizado pelo campo, nesse intervalo de tempo, para deslocar a quantidade de carga dq? Da eletrostática, sabemos dois elementos. Primeiro deles, o trabalho de um campo conservativo, trabalho do campo elétrico, é feito graças a quê? Menos du, decréscimo da energia potencial armazenada no campo. Portanto, o trabalho feito pelo campo para deslocar a quantidade de carga dq de A para B equivale ao decréscimo de energia potencial que existe no sistema quando esse processo acontece. Segundo elemento, esse decréscimo de energia potencial, ou a variação dela, nós podemos calcular através da expressão carga transportada entre aqueles pontos, vezes a DDP existente entre eles. Essas duas relações nós trabalhamos lá na nossa parte introdutória de eletrostática. Muito bem? Então, se dW
a quantidade de trabalho feita pelo campo no transporte da quantidade de carga dQzinho é menos DU, e DU é dQ VB menos VA, vamos substituir. Substituindo, temos trabalho realizado nesse processo igual a menos dQ VB menos VA. Nesse caso, então, trocando o sinal, dW igual a dQ, veja que aqui menos multiplicando os dois termos do parênteses, inverte a diferença. Então, será VA menos VB. Ora, esse é o trabalho feito pelo campo no transporte da carga dQ entre A e B. O que queremos? Potência. Lá da mecânica, definição geral do conceito de potência. É a razão entre trabalho e tempo. Então, essa expressãozinha pode ser dividida pelo tempo. Tempo dt, durante o qual a carga dQ foi transportada. Então, teremos dW sobre dt igual a dQ sobre dt, VA menos VB. VA menos VB, da aula passada, a gente encurtou a notação simplesmente para V índice AB. Lembrando, dW dt da mecânica é a definição de quem? Potência. Exatamente a potência que, nesse caso, é elétrica que a gente deseja conhecer. Vou simbolizar por essa letra estilizada P para diferenciar de outras grandezas físicas. No segundo membro, de que depende essa potência P? Veja lá, dQ dt. Ora, dQ dt é exatamente a taxa de transferência de carga através de uma seção do nosso dispositivo. Taxa temporal. E isso já foi definido. Coulombs por segundo. Essa taxa mede exatamente quem? A intensidade I de corrente que flui através daquele trecho de circuito. Portanto, temos potência elétrica em um dispositivo dissipada, consumida em um dispositivo elétrico, é o produto da intensidade de corrente que percorre os trechos do circuito A e B em que ele está ligado, vezes a diferença de potencial existente entre esses pontos. Essa relação número 5 é a relação de base para se obter a potência em qualquer circuito de corrente contínua. Como eu disse mais cedo, ela pode ser adaptada para o caso de corrente alternada. Aí são introduzidos outros conceitos, mas sempre partindo da relação produto intensidade de corrente vezes DDP. Muito bem, pessoal. E em que unidades nós vamos medir a grandeza potência, no caso, no contexto elétrico que estamos estudando? Lembrando, unidade SI seria unidade de intensidade de corrente e unidade de DDP, ampere e volt. Então, teríamos uma unidade composta, volt-ampere, muito usada, inclusive, pelos engenheiros eletricistas. Eles gostam de usar o múltiplo kVA, kilovolt-ampere. No nosso caso da física, mais especificamente, a gente prefere uma unidade mais fundamental. Então, seria volt, definição do volt, que já fizemos, joule por coulomb. É trabalho por unidade de carga, ou energia potencial por unidade de carga. Ampere, coulombs por segundo. Cancelando o coulomb, teremos joule por segundo. E o que é joule por segundo? Exatamente a definição mecânica de potência, é o watt. Ou watt, se você precisar aportuguesar. Então, a unidade natural no sistema internacional é a mesma, seja em sistemas mecânicos ou em processos elétricos, como a gente está trabalhando aqui. Perfeito? Aplicando esse conceito de potência, o primeiro ou os primeiros dispositivos que vêm à mente, que vêm à nossa mente, são exatamente dispositivos que contêm elementos de aquecimento, elementos aquecedores. Por exemplo, esse que está aqui na imagem 2. É o nosso famoso chuveiro elétrico de modelo mais simples. Aqui está o interior dele. Basicamente, o que você está vendo são 2 resistores, cujo símbolo a gente já conhece desde a aula passada. Então, aqui temos 2 elementos que produzem resistência elétrica e, consequentemente, são aquecidos, como também a gente comentou na aula passada. Ora, esse aquecimento produzido em um condutor por meio da passagem de corrente elétrica, graças a uma DDP conveniente aplicada nele, é exatamente o que nós chamamos de efeito Joule, em homenagem a James Joule, físico de meados do século XIX, que estudou, entre outras coisas, propriedades térmicas dos materiais.
Então, um conceito para efeito Joule é o processo de conversão de energia elétrica em energia térmica no elemento resistivo ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Quando se usa isso exclusivamente num dispositivo, esse dispositivozinho está empregando o efeito Joule, que é o caso do chuveiro. Essencialmente, o chuveiro tem essa única função: utilizar a energia elétrica disponibilizada pela rede em que ele está ligado para converter essa energia elétrica em energia térmica e produzir o aquecimento da água. E há diversos outros dispositivos que se prestam ao mesmo fim. Se você procurar aí na sua residência, certamente você vai encontrar outros, diversos, não é? Então, esses dispositivos fazem uso do chamado efeito Joule. E como se calcula a potência consumida, convertida por esses dispositivos? Podemos partir da relação número 5, que é a mais geral de todas e que serve de base para qualquer análise em termos energéticos nos circuitos. Vamos chamar aqui especificamente de potência Joule, ou seja, é a potência gerada num dispositivo que funciona com base no efeito Joule. A relação geral, válida para qualquer situação em que se queira a potência num circuito de corrente contínua, é o produto, como a gente acabou de demonstrar, I vezes V. Porém, se a gente pensar no funcionamento do chuveiro, os dois aspectos aqui não estão relacionados diretamente com o seu elemento característico. O elemento característico de qualquer chuveiro é exatamente o seu resistor, é o valor de sua resistência elétrica. Por isso, quando vamos analisar situações em que o efeito Joule está sendo contabilizado, é mais conveniente e mais aplicável fazer isso em termos da resistência característica dos elementos daquele dispositivo. Como converter essa expressão absolutamente geral para o caso particular daqueles que envolvem resistores? Evidentemente que a gente já sabe que a relação fundamental de tensão, resistência e corrente para um elemento resistivo ôhmico, que obedece à lei de Ohm que nós comentamos na última aula, é VAB, DDP aplicada nesse elemento, produto de sua resistência pela intensidade da corrente. Todo dispositivo resistivo, como esses aqui do nosso chuveiro, obedecem a essa relação fundamental. A tensão neles aplicada é o produto de sua resistência pela intensidade da corrente. Portanto, daí teremos uma relação direta, I vezes R vezes I, que resulta na nossa expressão número 6. Potência dissipada por efeito Joule num elemento resistivo característico, cuja resistência conhecida é o produto R vezes I ao quadrado, ou seja, a sua resistência vezes a intensidade da corrente que o percorre ao quadrado. Então, essa expressão é muito útil para se avaliar comportamento elétrico energético de dispositivos assim. Mas veja só, se pensarmos em termos mais domésticos, na nossa residência ou numa instalação industrial, repare que a intensidade de corrente é um fator que nós não controlamos. Quem controla é o fornecedor oficial de energia elétrica, é a companhia energética aí daquele local. Portanto, o valor de I não é muito conveniente para se avaliar essas aplicações. Nesses casos em que temos um padrão de tensão já conectado à rede em que o dispositivo funcionará, é mais interessante traduzir a potência Joule em termos da resistência do elemento e da tensão que for disponível naquele local que for padronizada. Como utilizar a expressão 6 para converter a nossa relação em termos de tensão? Lembrando, os três parâmetros fundamentais, V, R e I, para um elemento de resistência, um resistor, já estão definidos. Portanto, I é exatamente quem? Se V é RI, I é V sobre R. Portanto, substituindo V sobre R na expressão 6, teremos potência Joule igual a R, I, V sobre R ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois termos, teremos R, V ao quadrado sobre R2. Cancelando um dos R, restando do denominador, teremos então a relação número 7. Potência Joule,
tensão aplicada no elemento resistivo dividido pelo valor da sua resistência elétrica. Ou seja, a relação 7 ela é de uso mais prático quando a tensão, a DDP, é fornecida de modo padronizado, que é o que acontece na nossa casa ou numa instalação industrial, por exemplo. Com a relação 7, fica mais prático comparar o desempenho térmico, efeito Joule, de diversos dispositivos, uma vez que a tensão é padronizada para todos. Então, bastaria comparar os elementos resistivos. Pela relação 7, então, veja, se você ligar vários elementos resistivos numa mesma tensão, um de cada vez, quem desempenhará maior potência Joule? Quem fornecerá maior energia térmica por segundo? Aquele de menor resistência elétrica. Repare que as grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, aqui no nosso elementozinho, repara, existem 2 resistores com resistências diferentes, exatamente para fornecer regimes de potência diferentes, conforme você queira um maior ou menor aquecimento da água que está passando aí pelo chuveiro. Perfeito? Então, quando a gente quer um aquecimento maior, eu vou usar o elemento de menor resistência desses 2. Do contrário, aquecimento menor, eu vou usar o elemento de maior resistência. E assim são projetados todos os aquecedores baseados no efeito Joule. Perfeito? Muito bem. E quem produz a potência num circuito como um todo? Esse elemento resistivo é parte de um circuito. Mas se nós quisermos montar um circuito e avaliar a potência desenvolvida pelos seus elementos, nós vamos ter que utilizar dispositivos como os da imagem 3, que são exatamente os geradores de tensão mais comuns que nós temos em termos de corrente contínua. São os geradores eletroquímicos. Uma bateria de automóvel, por exemplo, e uma bateria alcalina disponível hoje facilmente. Ora, o que os fabricantes fornecem de característica para o consumidor? Quando a gente vai comprar, se você é leigo, um desses elementos, a primeira coisa que chama atenção é exatamente a indicação do número de volts que eles fornecem. Por exemplo, no caso das baterias de automóvel, comumente 12 volts. E as alcalinas encontramos comumente 9 volts. Ora, o que são esses valores em volts, exatamente? Eles são a DDP que os dispositivos produzem num circuito qualquer? Não. Esses valores são o que nós físicos chamamos de força eletromotriz, ou FEM, abreviadamente. A força eletromotriz não é necessariamente o valor de DDP que o seu dispositivo elétrico vai fornecer. Em primeiro lugar, o que é esse númerozinho 12 volts ou 9 que o fabricante disponibiliza? Ele é exatamente o trabalho por unidade de carga, volt é joule por coulomb, que cada um desses dispositivos, em seu interior, vai realizar para transportar os portadores de carga de um polo ao outro. Então, nominalmente, esses valores têm relação com isso. Colocando em texto, veja lá. A força eletromotriz, vamos representar por epsilon, letrinha grega, ou um E maiúsculo, esse númerozinho 12 volts ou 9 volts, a força eletromotriz ou FEM. O nome não é muito conveniente, ele é antigo, ele é lá daquele tempo do Ohm, quando a gente não conhecia o papel exato da teoria microscópica dos materiais. Então se imaginava em força, mas não é. São conceitos ligados à energia, Joule e carga, coulomb. Então o nome força não é muito conveniente. Mas ele ficou devido ao seu uso por mais de 100 anos, como eu já comentei. Então esse númerozinho, o 12 volts ou 9 volts, a força eletromotriz da bateria do automóvel ou da pilha alcalina, é o trabalho não conservativo, ele é realizado dentro dos materiais e não é por um campo elétrico. O campo elétrico trabalha fora dos geradores, fora da bateria, portanto é não conservativo, por unidade de carga. Lembrando que volt é joule por coulomb. Então, 12 joules por coulomb e 9 joules por coulomb. Então, esse trabalho, 12 joules ou 9 joules, é o trabalho realizado, efetuado, para quê? Para elevar o potencial dos portadores de carga, entre um polo e outro do gerador.
Ao transitarem de um polo para o outro, eles vão ter ganho de potencial pensando na corrente convencional. E nesse caso, esse trabalho é obtido graças a quê? A uma conversão de energia. No caso dos eletroquímicos, a energia potencial química contida nos eletrodos de metais diferentes vai ser convertida em elétrica. Por isso, a força eletromotriz é um trabalho não conservativo. Ela não envolve originalmente energia elétrica. A energia elétrica é produto secundário do processo. Temos, então, alguma modalidade de energia, nesse caso, potencial eletroquímica, que vai sim ser convertida em elétrica. Essa energia elétrica do campo estará disponível externamente para movimentar os portadores de carga. Portanto, esse conceitozinho aqui é o conceito fundamental de força eletromotriz. Então, 12 volts e 9 volts são esses valores. Ora, Luciano, mas e qual é a voltagem, então, que a bateria fornece quando ligada ao circuito? A pilha, qual a voltagem específica que ela fornece quando ligada ao circuito? Para isso, para saber essa resposta, nós temos que configurar duas situações. A primeira é a que eu vou chamar de gerador real, que a gente já viu como símbolo essa configuração que temos aqui. Repare que temos o bipolo e temos um elemento resistivo, constituindo o nosso gerador real. Então, todo gerador real é caracterizado por dois parâmetros. Quais são? Primeiro, a força eletromotriz, ou 12 volts, no caso da bateria, ou 9, no caso da pilha alcalina. Mas também temos que considerar, para avaliar qual a DDP efetiva útil que ele vai produzir, o valor da resistência interna, produzida pelos componentes que formam aquele dispositivo. A solução eletrolítica que existe aqui dentro, por exemplo, né, no caso da bateria e da pilha alcalina. Nesse caso, então, esse número de volts é característico do processo de conversão de energia. Então, no caso dos dois, nesse exemplo, a força eletromotriz, esse número de volts, é definido pelo par de metais que é utilizado na confecção dos dois. Existe uma tabela de potenciais eletroquímicos que caracteriza o número de volts que a reação de óxido-redução característica vai produzir. Não depende de nenhum outro fator. É característico, então, dos metais que são usados para confeccionar os polos do seu gerador. O que vai determinar, no segundo momento, qual é a DDP útil desse gerador é o valor de sua resistência interna. Resistência que o meio que embebe, que envolve esses materiais dos polos, essa resistência oferece a passagem de portadores de carga. Ela pode ser pequena, pode ser maior. Então, conforme o valor que ela tenha, teremos o cálculo do potencial efetivo produzido nos extremos do gerador. Normalmente, o que vai acontecer? Quando esse gerador eletroquímico está em início de funcionamento, esse valor de R, resistência interna que ele oferece, a passagem dos portadores de carga, é muito pequeno. Então, a voltagem efetiva útil é praticamente o valor de E da força eletromotriz. Então, para pilhas e baterias muito novas, a gente pode contar que a voltagem efetivamente aplicada serão 12 volts e 9. Mas com o passar do tempo, esse valor diminui. E essa diferença entre o valor original E e o valor deduzido pela resistência interna é que vai fornecer a voltagem efetiva do gerador. Vamos abreviar isso numa relaçãozinha bem simples, que é exatamente a número 8. VG, voltagem útil disponibilizada por um gerador nos seus terminais para uso no circuito externo. Será sempre a diferença entre a força eletromotriz original, padrão do processo de conversão de energia que ele tem, menos debitado do decréscimo RI, RI é V, número de volts, produzido pela resistência interna que existir no seu funcionamento. Então, a equaçãozinha 8 aqui me dá qual a voltagem útil efetiva produzida por qualquer gerador, em particular por esses aqui, os eletroquímicos. Esse é o nosso gerador real. Agora, em certas situações, podemos considerar também um gerador supostamente ideal. É aquele gerador em que não há resistência interna. Repare que aqui é apenas um condutor de conexão direta. Não há perda de tensão nesse elemento.
Então, nesse caso, a voltagem fornecida nos extremos desse gerador para uso externo seria efetivamente o valor nominal da sua força eletromotriz. Então, essa é a nossa relaçãozinha 8 asterisco. Estou chamando a atenção, isso é um caso extremamente idealizado. A gente pode pensar que ele, na prática, funciona, no caso aqui, por exemplo, de eletroquímicos, quando eles estão em princípio de utilização, né? Estão bem novos e sem muita demanda de intensidade de corrente de potência para o circuito externo, certo? Então, alguém terá que garantir para você que o gerador é ideal. Nesse caso, a gente pode considerar que a voltagem útil é a própria força eletromotriz. Do contrário, em situações reais e concretas, o modelo é do gerador real, em que a voltagem efetiva é essa diferença. Força eletromotriz menos R, resistência interna, vezes a intensidade de corrente que flui através do gerador para o circuito externo. Tudo bem? E o uso disso para analisar um circuito, dessas ideias fundamentais de potência e de voltagem útil de um gerador. Vamos considerar uma situação concreta, como na imagem número 5. Veja lá. Essa imagem número 5 é o diagrama de um circuito que existe num certo brinquedo. Em algum eletrônico aí disponível como brinquedo. Então, temos aí esses 4 elementos nessa parte do circuito. Quais são esses elementos? Veja lá. Primeiro deles, uma bateria. Observe que é uma bateria alcalina, cuja força eletromotriz é de 9 volts. Segundo elementozinho, nosso resistor. Já apresentei na aula passada. Terceiro elemento. Esse terceiro elemento é muito comum hoje, em todos os eletrônicos com os quais a gente lida no dia a dia. É o LED. LED é o diodo emissor de luz. Uma luz característica de cada um deles. E o quarto elemento desse brinquedo é um motor elétrico de corrente contínua. Exatamente o tipo de corrente fornecida pela bateria. Perfeito? Então tá aí o circuito do brinquedo. Esse circuitinho tem, suponhamos lá no processo de construção técnica, uma especificação para cada um desses 4 elementos. Como eu disse, a nossa bateria vai ser tratada como um gerador real. Então, ela tem força eletromotriz e resistência interna característica. O fabricante informa que a força eletromotriz é 9 volts e que a resistência interna desse dispositivo é 10 ohms. Então, no início, muito baixa. O diodo. O diodo tem, para esse caso, nesse circuito em que ele vai atuar, a sua especificação, ou seja, os padrões de tensão e intensidade de corrente que devem existir no circuito para que ele funcione corretamente, são tensão de 1,5 volts, corrente de 50 mA, miliamperes, 50 milésimos de ampere. Uma intensidade de corrente muito baixa, como normalmente é nesse tipo de circuito. Terceiro elemento, o motor. Segundo o fabricante, a tensão ideal para ele funcionar é de 5 volts. E temos, por último, um resistor não especificado. Muito bem, qual é o desafio que a gente tem aqui? Exatamente garantir que todos os elementos funcionem de acordo com a especificação técnica. Esse resistor, no nosso projeto, é que vai fazer esse papel. Ele é que deve ter um valor adequado para que os outros funcionem, especialmente o motor e o diodo, dentro daquilo que é requerido tecnicamente. Como fazer isso? Vejamos. Primeira coisa, precisamos conhecer o diagrama convencional do circuito. Esses são os elementos reais, mas num projeto técnico de circuito elétrico, a gente utiliza uma convenção de representação para cada um deles. Então, vamos representar primeiro o nosso circuito. O primeiro elemento é a bateria, o gerador do nosso circuito, que já conhecemos. Então, temos aí o bipolo, que representa, no caso dos eletrolíticos, os metais que compõem a bateria ou, no caso, a nossa pilha, para fornecerem a reação de óxido-redução. E temos um elementozinho que representa a resistência interna que ela oferece à passagem dos portadores de carga. Na sequência, temos o resistor, cujo símbolo já é conhecido, né? O nosso dente de serra, ou, como dizia um colega meu de tempos de escola, quebra-mola de elétrons, né? Como se aqui fosse um dificultador da passagem de carga.
É um dentezinho de serra, nosso símbolo de resistor. Terceiro elemento, esse símbolo ainda não apareceu, é o símbolo para especificar tecnicamente num diagrama do LED. É um triângulozinho com essa barra. Esse triângulozinho indica o sentido da corrente que deverá atravessar o LED. Perfeito? Então, a corrente vai atravessar no sentido indicado pela pontinha do triângulo. E, finalmente, o último elemento que compõe o nosso circuito do brinquedo, que é o motor elétrico. É um símbolo extremamente simples. Né? Basicamente, um círculo com M, para indicar motor. Isso vale, inclusive, na literatura em inglês, certo? Motor. Então, o Mzinho representa o nosso motor. Está completo o diagrama? Não. Que falta? Como a gente trabalha desde sempre com DDP, então precisamos de nomear pontos para saber diferença de potencial entre que pontos do circuito, por exemplo. Então, vamos nomear os pontinhos de ligação fundamentais. Então, veja lá. Os pontos de ligação da nossa bateria, chamei de A e D de dado. Então, a nossa bateria está conectada diretamente a A e D. Quando eu for me referir a DDP, a diferença de potencial produzida pela bateria, eu vou me referir a VAD, para ficar claro para quem estiver acompanhando a especificação do meu circuito. Da mesma maneira, qual é a DDP aplicada nos extremos do nosso resistor? Ele está conectado aos pontos A e B. Então, quando eu me referir à tensão, à voltagem, a DDP no resistor, eu vou me referir a V índice AB. O mesmo para o LED. Nosso LED está conectado entre os pontos B e C. Como me referir à tensão, à voltagem, a DDP aplicada no LED? VBC. O mesmo para o motor. Nosso motor agora está conectado entre C e D. Então, a tensão, a voltagem, a DDP especificada para ele, vamos nos referir a ela como VCD. Muito bem? Último elemento que falta, o circuito para funcionar, funciona a partir do momento que se estabelece nele corrente elétrica. Então, sempre é necessário indicar o sentido convencional dessa corrente. Qual vai ser ele? Lembra da regra? Corrente convencional, sentido dos portadores, é o mesmo sentido do campo. O movimento de cargas, supondo portadores positivos, segue o sentido do campo. Nesse caso, do polo mais para o polo menos, externamente do gerador. Então, nossa corrente se estabelece com o sentido horário nesse circuito. Tudo bem? Feito isso, agora é a hora de usarmos conceitos teóricos para analisar os parâmetros de especificação do circuito. Questão fundamental, então, colocada é: qual é o valor de R? Lembra que lá na tabelinha de especificação a gente não tinha o R. É justamente o que nós, projetistas desse brinquedo, temos que fazer. Qual é o valor adequado de R para que os outros, o LED, o motor e a própria bateria, funcionem de acordo com aquelas especificações? Qual é, para os circuitos elétricos, a lei física mais geral, a mais fundamental? É aquela mais fundamental para todos os grandes grupos conceituais da física. Exatamente o princípio de conservação da energia elétrica. Nesse caso, energia elétrica, mas o princípio geral de conservação da energia em qualquer sistema físico. Essa é a lei mais básica da qual nós nos servimos para analisar inúmeras situações. O segundo é o princípio de conservação da carga, para casos de circuitos mais específicos. Esse circuito forma o que a gente chama de malha. Então, ABCDA é uma malha, é um caminho fechado. Veja que o nosso circuito só tem um. Então, por isso o título da aula. Então, estamos estudando circuitos de malha única. Evidentemente que eu poderia conectar outros elementos, a B e C, ou a A e B, e eu teria segunda, terceira, quarta, quinta malha. Nesses circuitos, também vamos usar para analisar a mesma ideia que a gente vai desenvolver agora. É o princípio de conservação da energia. Parte para uma malha ou para duas, cinco, quantas forem. O segundo princípio, conservação da carga, é utilizado para estudar os pontos de intersecção dos circuitos. Então, em circuitos mais complexos, se usa também o princípio de conservação da carga. Muito bem? E o que esse princípio de conservação de energia vai nos dizer nesse caso específico do circuito da malha ABCDA?
Ora, quem produz energia? Quem produz energia é o gerador, o nosso gerador aqui de tensão, a pilha. Ora, essa energia vai ser utilizada pelos dispositivos ligados externamente a ela. Ela vai ser utilizada no resistor. Resistor, como a gente viu há pouquinho, produz o quê? Efeito Joule. Então, parte da energia produzida, disponibilizada externamente pela pilha, pela bateria, vai ser dissipada no resistor, convertida em energia térmica. O nosso LED, o que ele faz macroscopicamente que nós observamos? Ele produz luz, além de um pouco de aquecimento também. Então, parte da energia produzida pela bateria, devida à conversão de energia potencial química em elétrica na bateria, essa energia disponibilizada externamente, parte dela será convertida por outro processo de transformação no LED. Então, a energia elétrica será convertida internamente no LED, por um processo físico característico, em luz. E, finalmente, no motor. O nosso motor também fará uma outra conversão de energia. Nesse caso, vai converter a energia elétrica disponibilizada pelos portadores de corrente de carga que o atravessam, em quê? O motor é feito para produzir movimento mecânico, além de se aquecer. Então, a conservação da energia vista na disponibilidade desse circuito vai funcionar de que maneira? O total de energia produzido pela bateria vai ser consumido externamente pelos três elementos ligados a ela. Então, se a bateria disponibilizar 100 joules de energia num determinado intervalo de tempo, parte dos 100 joules serão utilizados pelo resistor, parte pelo LED e parte pelo motor. O total de energia consumido externamente tem que ser igual ao total de energia produzida internamente. É isso que nos diz o princípio mais geral possível, que é o de conservação de energia. Aqui, nesse caso, ao invés de trabalharmos com energia, vamos trabalhar com conceitos que a gente já tem em quantitativo, uma relação matemática pronta, que é exatamente a potência que a gente acabou de desenvolver. Lembrando que potência é trabalho ou energia por tempo, ao quantificar as potências, estamos quantificando indiretamente o total de energia relativo a cada um dos dispositivos. Então, em termos de potência, como fica o princípio geral de conservação de energia que a gente analisou há pouquinho? Do lado esquerdo, temos a energia total produzida no circuito, produzida pelo gerador. Pelo princípio de conservação, esse total de energia terá que ser igual a quem? Ao total de energia consumido no externo do circuito, no exterior do circuito. Portanto, podemos escrever, em termos de potência, que a potência total produzida pelo gerador será igual à soma das potências consumidas, utilizadas nos três elementos externos, resistor, LED e motor. Muito bem? E como calcular cada potência? Repare que são 4 dispositivos fisicamente distintos. O funcionamento de cada um deles segue um processo. Então, a gente tem que primeiro pensar na relação mais geral de potência que nós temos, que a gente deduziu no começo da aula de hoje. Lembra? Intensidade de corrente vezes DDP. Essa é a relação que vale para qualquer dispositivo elétrico com corrente contínua. Portanto, potência desenvolvida, produzida na bateria, será intensidade da corrente que a atravessa, DDP entre os seus extremos, VAD. O mesmo para os demais. Potência utilizada pelo resistor, utilizada pelo LED, será intensidade da corrente que o percorre, DDP entre os seus extremos, VBC. E, finalmente, para o motor, intensidade da corrente que o percorre, tensão nos seus extremos. Então, será VCD. Muito bem? Ora, desses aqui, 2 deles nós sabemos calcular a tensão especificamente. Para quais dos 4 nós sabemos? Nós sabemos para o nosso gerador, que é um gerador real, sabemos calcular a potência útil que ele estabelece. E para o nosso resistor também sabemos a tensão aplicada nele. É uma lei geral que nós já conhecemos. Para o LED, para o motor, não existe lei geral para calcular a tensão. Mas esses dados estão fornecidos pelos fabricantes, como vimos lá na nossa tabela de especificação. Então, vamos substituir nas tensões aquelas que conhecemos. Então, vamos colocar explicitamente a nossa relação. IVAD, que é exatamente a tensão produzida pelo gerador, é VG, como eu defini há pouco.
No caso do nosso resistor, a tensão aplicada nele é sempre RI, então RI vezes I é RI ao quadrado, potência Joule, como eu demonstrei há pouco. E no caso do LED do motor, como não há especificação analítica direta para calcular o V, a DDP, vamos deixar indicado VBC e VCD. Muito bem? Cancelando os fatores I em todos os termos, simplificando, teremos a seguinte relaçãozinha. DDP, tensão útil aplicada no gerador. Nosso gerador é real, lembra? Como é que a gente calcula a DDP, a tensão útil aplicada pelo gerador? E menos RI, a diferença entre a força eletromotriz e RI, resistência interna vezes intensidade de corrente. O nosso resistor, RI, é sua tensão, e as tensões do motor e do LED nós temos que obter do fabricante, que conhecemos lá das especificações. Então, repare que nessa equaçãozinha temos todos os elementos disponíveis, exceto o valor de R. Conhecemos a intensidade de corrente, que deve atravessar o LED e, consequentemente, todos os demais, porque é um caminho só, é um circuito em série, em sequência. Então, o I é o mesmo para todos. Sabemos a tensão no LED e no motor e conhecemos resistência interna e força eletromotriz do nosso gerador. Então, substituindo esses dados, teremos força eletromotriz, 9 volts, resistência interna 10, o I, 50 miliamperes, 50 milésimos, então é 0,050. Igual, resistência R do resistor, que queremos conhecer, I 0,050, mais as duas voltagens que são especificadas pelos fabricantes do LED e do motor. No caso do nosso LED, 1,5 volt. No caso do motor, 5 volts. Efetuando-se essa álgebra, teremos aí 8,5 igual a 0,05 R mais 6,5. Ora, o valor de R, então, resulta em 8,5 menos 6,5, 2. 2 por 0,05 dá 40 ohms. Portanto, para que o projeto funcione segundo a especificação exigida, devemos colocar junto ao LED e ao motor um resistor de 40 ohms. Percebeu, pessoal? Então, é dessa maneira, usando a ideia de potência, que no fundo é uma explicitação do princípio de conservação da energia, que se analisa qualquer circuito. Seja ele o mais complexo possível. Sempre partimos das relações de conservação da energia. Em um segundo caso, se necessário, princípio de conservação da carga também. Então, equacionando a potência produzida pelo gerador, ou geradores, se for mais de um, e equacionando também a potência consumida pelos dispositivos ligados a esses geradores, igualando os dois pelo princípio de conservação da energia, nós obtemos qualquer dos parâmetros elétricos envolvidos naquele circuito. Muito bem? Então é isso. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima e bons estudos.